novembro, em uma das nossas lives com o Daniel Nigri, teve uma moça que chegou e falou assim: gente, eu tô com 98% em renda variável, eu tenho alguns meses de bolsa, eu queria saber se eu coloco meus 2%, se vale a pena. Ou seja, ela estava com 98% da carteira toda dela em renda variável, com aquele ar de bull market, querendo colocar aquele último 2%. Então as pessoas estavam nessa euforia. Eu acho que esse rap do Condado aí foi, de repente, uma pessoa que queria. Ele, né, no rap fala que ele e as tias dele todas aplicaram na laje. Então, esse período curto, realmente, as pessoas querem esse retorno nesse período curto. Eu queria que você falasse especificamente da cota do Alaska BDR, que é o que é mais nos perguntado, né? Juros, câmbio, se o fundo saiu um pouco tardiamente, se pretende voltar. E, aliado a isso, eu queria que você falasse também do seguinte: qual o seu cenário mais pessimista? Ou seja, cara, você falou aí o realista, o que você acha que realmente vai acontecer? Em modéstia à parte, por exemplo, ano passado você praticamente acertou o cenário 2019, você falou lá no Twitter em janeiro, e realmente foi o que aconteceu, basicamente. E aí, o que a gente pode tentar saber agora de você, com a sua experiência aí de décadas de mercado? O que você imagina como cenário pessimista? Ou seja, o que pior pode acontecer e como é que vocês fariam para tentar segurar esse rojão aí? Bom, do Alaska Black BDR, então só lembrando, né, a gente tem duas famílias de fundos. Uma é uma só, que é o Alaska Black, o BDR, tem o 1 e o 2, né, o qualificado e público geral, que é a menor família de fundos nossa, e a maior família de fundos nossa é a família que a gente chama de long only, né, só comprado. É o institucional e os 4 fundos de previdência que a gente tem, 2 com a Icatu, 2 com a XP, e a gente tem uma carteira administrada do maior fundo soberano lá da Europa, né? Então, tem com eles, os soberanos têm 3 bi nessa estratégia, o fundo de previdência e o institucional deve estar com 2 bi e meio, 3, e aí a gente tem o restante no BDR e o Poland do Luiz Alves, que é também um long only. No BDR, o melhor cenário possível seria a gente ter saído dos juros e do dólar no final de 2019. Mas se a gente tivesse feito isso, seria uma mega de uma sorte. Porque fundamentalmente não víamos razão nenhuma para isso, né? O fundo está zerado nessas estratégias, acho que faz 2 semanas, 3, eu vou errar o dia, mas foi alguns 4 ou 5 dias depois da live que a gente fez. A gente entrou num processo de redução, a gente reduziu tudo, voltou um pouquinho no outro dia, reduziu de novo, e aí depois de 3, 4 dias a gente resolveu zerar totalmente. A estratégia dos juros do dólar, eles são complementares às ações, né? O grosso do que o fundo investe ou gera de retorno vem das ações. Se a gente pegar desde 2011, quando eu assumi o fundo, quando eu era analista, e usei do dia 17 de novembro de 2011 até o dia 1º de janeiro de 2012 para reformular o mandato do Black, e aí no dia 1º de janeiro de 12 até hoje eu estou na gestão, estou como gestor, o fundo ele veio se adaptando às necessidades, né, do mercado aqui brasileiro. Então, 2012 e 2013, até o começo, bem long only, orientado a valor. Final de 2013, começo de 2014, o fundo virou o BDR. Aí a gente começou a investir mais da metade do patrimônio fora do Brasil, na Nike, Johnson & Johnson, Colgate, Disney, Starbucks e tal. Porque o Brasil não dava para investir naquela época, o Brasil estava mais caro que os Estados Unidos. Quando chegou em março de 2015, a gente começou a zerar Estados Unidos, começamos a comprar Brasil, até a gente ficar totalmente comprado em Brasil em setembro de 15. E aqui vale um ponto de atenção. Muita gente acha que a gente investiu no Brasil porque a gente viu o Bolsonaro, o Guedes, ou uma mentalidade liberal no governo. Não tem absolutamente nada a ver. Porque em setembro de 15, era Tombini, Dilma, Manteiga, não existia a mínima possibilidade, não existia a palavra impeachment. Então a gente estava totalmente desacreditado do Brasil, mas isso não tem absolutamente nada a ver com ficar desacreditado com as empresas brasileiras. A gente é um assunto separado. Então, a gente investiu totalmente em ativos brasileiros, e quando chegou no final de 15, quando a gente viu a Bolsa Brasileira nos 9 mil pontos em dólares, no mesmo nível de 1997, sem correção de inflação em dólar, a gente falou assim, olha, a gente voltou 18 anos para trás,
né? O americano consegue comprar ativo brasileiro pagando o mesmo preço de 18 anos atrás. Antes de tudo que a gente fez, né? Então a gente decidiu comprar bolsa e vender dólares. Seria o único jeito de a gente comprar a bolsa brasileira em dólares. Seria como você ter o EWZ. Só que se aquele Banco Central resolvesse ter uma atitude muito populista e cortar a Selic de 14,25 para 5, por exemplo, e não estava tão descartado essa possibilidade na nossa cabeça, porque o Brasil estava em franco processo de venezualização, vamos falar assim, né? Aquele bolivarianismo que estava na nossa porta. A gente falou, olha, a gente acredita nos ativos brasileiros, né? A gente sabe que eles estão baratos, mas esse dólar pode pular de 4 para 5, 6, 7 se o Banco Central começar a brincar com os juros. Então, como na curva de juros estava precificado os juros ir para 17, a gente vendeu os juros curto, né, os juros que vencia um ano depois, e a gente vem carregando essa posição desde o início de 2016. Venda de dólar para proteger as ações, que a gente acha ela mais barata em dólar do que em reais, e a venda de juros para proteger o dólar. Então, a gente não tem visão, a gente não sabe para onde o dólar vai. A gente só não quer que ele vá muito para baixo e prejudique a geração de caixa da Suzano, da Klabin, da Vale, da Marco Polo, de empresas que vendem para exportadoras, né? Então a gente sabe que quando o câmbio brasileiro, o real, fica muito caro, é péssimo para o Brasil, né? A gente vira transações correntes, balanço comercial fica ruim, todo mundo gasta lá fora, não gasta aqui, é ruim para a nossa economia. Então, a gente vendeu o dólar, que é a mesma coisa que comprar real. Em 2016, essa estratégia deu 45 pontos brutos de retorno, então o fundo deu 143% bruto em 2016, líquido de taxas deu 130. Desses 143, 45 foi juros e dólar. Em 2017 ficou zerado por conta do Wesley Day, que bagunçou bastante as posições. 2018 e 2019, na soma, deu mais ou menos uns 20 pontos. E o dólar, ele deu dinheiro somente em 2016. O dólar tirou dinheiro em 17, 18, 19, mas em todos esses anos, o juros vendido, a gente também não tinha, assim como a gente não sabia que o dólar ia para 5, a gente também não sabia que o juros ia para 3,75. Mas estávamos lá vendidos, né? Quanto mais para baixo os juros fosse, provavelmente mais alto o dólar iria. E isso é desejável, isso é ótimo para as empresas que a gente investe. O câmbio alto é ótimo para as exportadoras. Os juros baixos é ótimo para a estrutura de capital. Então, são dois assuntos desejáveis, né? Só que quando a gente chegou em 2020, e a gente teve possivelmente a queda mais rápida da história aí, da Bolsa, foi muito rápida a queda, os juros e o dólar perderam total relação. Você começou a não ter uma coisa balançando a outra. A gente começou a entrar numa série de circuit breakers onde os juros não seguravam o dólar, a gente começou a ter perdas, a gente começou a para a sangria, né? A gente tem a vida inteira para poder operar todos os mercados. No Alaska Black BDR a gente pode investir em empresas americanas, pode ter ouro, pode ter venda de índice, pode ter juros comprado, juros vendido, dólar comprado, ou seja, é uma paleta de cores enorme, mas por hora, com esse mercado totalmente bagunçado e sem lógica, vamos voltar para o arroz com feijão, que é onde a gente está vendo o maior upside nas empresas, né? Onde a gente vê o maior desconto está nas próprias companhias. Vamos deixar o Alaska BDR igual a todas as outras estratégias da casa e a gente fica de olho e continua estudando os outros ativos para voltar num segundo momento, mas não agora. Quando que a gente começa a estudar a volta? Vamos ver primeiro quais são os dados de PIB que vai sair, qual que vai ser o tamanho, né, e a profundidade dessa desaceleração. Está tendo os pacotes fiscais do Guedes, isso vai mudar endividamento público no Brasil, isso pode mudar custo de capital, a curva longa pode ficar muito mais cara. Se esse choque que está vindo do corona, ele é deflacionário, por outro lado, pode ser que falte produto.
se faltar produto, pode ser que a gente tenha uma onda inflacionária. Então, o corona, ele é inflacionário ou deflacionário? Me parece deflacionário, mas a gente não tem certeza, né? Então, dependendo dos primeiros sinais do IPCA, a gente vai começar a ter uma ideia de onde que os juros deveria se estabilizar. Então, tem todo o tempo do mundo, né, para voltar a acessar todos os outros mercados além das ações, né? A gente não montou o Alasca BDR para ser liquidado em 2022, ele não tem só mais 2 anos de vida, eu acho que ele tem mais uns 30. Então tem muita coisa pela frente para a gente passar e enfrentar. Então, por hora, esse ano deve ter ficado pelo meio do caminho uns 23%, 24% de perda, só com juros e o câmbio, no BDR nesse ano. Então, não estou contando os anos para trás que foram muito bons. Mas não interessa. Tudo que foi ganho para trás, tudo que foi perdido para trás, seja com a Vale, com a Magazine, com o dólar, com os juros, não interessa. Você sempre tem que pensar qual que é a melhor carteira que eu tenho que ter agora, olhando para frente. Isso é um negócio que as pessoas também seria legal fazer um exercício, né? O dinheiro não tem carimbo. O que você ganhou ou o que você perdeu com alguma coisa, não precisa ficar vinculado com aquele ativo, né? Então a pessoa vai fazendo média a vida inteira, né? O cara começa a comprar a OGX, vai perdendo, vai fazendo média até ir para zero, né? O que você perdeu com a OGX, você pode recuperar com a Petro. O que você perdeu com a Rumo, você recupera com Suzano, tanto faz. Você sempre tem que olhar qual que é a melhor carteira que você pode ter de agora para frente. Hoje, considerando as circunstâncias atuais, o que a gente acredita hoje, a melhor coisa que a gente pode ter é 100% do patrimônio comprado em ativos brasileiros. Isso pode mudar daqui a um mês? Pode, mas é a cabeça que a gente tem hoje. É legal, legal. O que eu queria saber, Breno... O cenário pessimista. Você fala, o cenário pessimista. Isso. Olha, o mais pessimista que pode acontecer é o seguinte: a gente tem uma recessão que se torna uma depressão econômica. Então o PIB, a gente vai ver números muito grandes de PIB, assim. A gente vai ver variação de 20%, 15% de queda de PIB no trimestre, porque simplesmente você parou, né? Então, por exemplo, fluxo da CCR, na estrada, o fluxo de caminhões ficou meio 0 a 0, mas o fluxo de veículos de passeio caiu 55%. Se você colocar, estou chutando, que eu não vi a fundo, mas se você colocar metade do fluxo, meio a meio, né, quer dizer que o fluxo total caiu 25%. Se o fluxo caiu 25%, é muito provável que o PIB caiu perto disso. Então você vai ver uma queda de PIB que nunca apareceu na história, porque simplesmente o mundo parou. Quando retoma, na comparação trimestral, você também vê uma subida de 25%, 30%. Então a gente vai ver números muito grandes. Mas se a retomada for super lenta, porque as pessoas ficaram muito machucadas, seja os investidores, as pessoas físicas, os consumidores, pessoas que perderam muito dinheiro, outras que perderam emprego, e a recessão for muito mais longa, a gente talvez veja uma queda de PIB esse ano de 5%, 6%. E isso carrega uma certa inércia para o ano seguinte. Aí se a gente cai 5 esse ano e cai 3 o ano que vem, passa a ser um período assim, de desastre total com a economia brasileira. O que isso vai acontecer? Qual que é as consequências disso? Os juros longo no Brasil pode ficar muito caro, o custo de capital no Brasil para as empresas fica caro, empresas brasileiras endividadas podem entrar em recuperação judicial, né, podem quebrar. A gente vai ter a queda muito grande do lucro de companhias que dependem de atividade aqui interna, possivelmente a Suzano, a Vale, pouca coisa vai mudar, porque continua vendendo lá para os chineses, mas aí você vai ter um cenário de queda, dessa queda de lucro que está mais ou menos implícita no preço atual, para esses 70 mil pontos, isso se arrastando mais 1, 2 anos. Então é uma recuperação que não é em V, é uma recuperação que é em L, sabe? Cai e fica um bom tempo no chão. Mas assim, quanto tempo
a economia brasileira vai ficar deitada no chão, com o mundo recuperando o crescimento pouco a pouco. Quanto tempo a gente vai ficar lá? 2 anos, 3 anos, 5 anos, já parece ser um negócio muito drástico. A gente nunca teve esse período todo. Então, pode acontecer de a Bolsa ficar nesses níveis por muito tempo, não é por questão de meses, pode ficar 3, 4, 5 anos. Eu acho que esse é o cenário mais pessimista que daria para acontecer. E aí o seguinte, tem que tomar muito cuidado com a sua carteira de ações para quem está na Bolsa. Avalie a capacidade de capital, né, a liquidez das suas empresas. Então, tem empresa que não está deixando de vender, está vendendo menos, mas está faturando, gera um pouquinho de caixa, tem pouca dívida e muito caixa. Essa empresa sobrevive. Tem empresa que tem muita dívida, né, e vencimento de dívida no curto prazo, essa empresa pode ser que morra. Então, tem que fazer um stock pick interessante e, na volta, mesmo desse cenário super pessimista, na volta do mercado, essas empresas sobreviventes aí, elas vão nadar de braçada, né? Vai ter o mercado inteiro só para elas. O que você falou de o fundo realmente olhar, acordar amanhã e ver qual a melhor carteira, realmente é muito real. A gente vê hoje o pessoal recriminando muitos gestores, por exemplo, que confiavam, ou confiam, na verdade, em Via Varejo. Por essa queda toda, o pessoal desfez um pouco para comprar ações, né, que viu com mais assimetria do momento, o pessoal julgou muito. Então, eu acho que isso é um aprendizado para as pessoas saberem que cada dia é um jogo diferente, cada mês é um jogo diferente. Eu acho que é importante a gente ter essa percepção e passar para as pessoas também. O que eu queria falar para você, Breda, é o seguinte, muita gente, a gente já fez um estudo na Carteira Z e até colocou já no nosso canal do YouTube, pessoal. Quem não conhece, tem 1 mês e 1 semana só o canal da Carteira Z. A gente fez um estudo lá sobre aporte nas quedas do Alasca, né? Está no canal do YouTube da Carteira Z. E no próprio Instagram a gente colocou alguma coisa sobre isso. Então, muita gente pergunta, cara, eu gosto da gestão Alasca, eu acho que está num momento difícil, tem de tudo, né? Mas, enfim, a gente fez um estudo, resumindo aqui, lá no YouTube está um pouco mais explicado, que a pessoa que pegou esse topo da queda, né? Esse topo aí de 70%, que pega e compra na queda, né? A pessoa precisa só de 58% para voltar ao ponto inicial. E se a pessoa espera, precisaria em torno de 280%. Aquele negócio, né? Caiu 50%, precisa de 100% para recuperar o estágio inicial. Então, o que eu queria perguntar para você? Qual o conselho para as pessoas que você dá nesse momento, que querem aumentar a exposição no fundo mesmo? É um bom momento, não é? Porque essa pergunta é muito recorrente, a gente tem nossos estudos, nossas percepções, mas de repente vindo de você, talvez seja interessante se é uma oportunidade ou não, ou a pessoa de repente aguarda, se é questão de perfil. Eu acho que essa dinâmica é interessante as pessoas saberem. Olha, assim, o jeito mais fácil das pessoas entenderem o que é um fundo de ações, antes tem uma analogia que é interessante, para dar um passo anterior, né? Eu vi outro dia numa reportagem, acho que era da Infomania, e o título eu achei fantástico. Pena que estava restrito numa única classe de ativos, que era o seguinte: os fundos imobiliários estão sendo negociados com preços que oferecem desconto para o valor do ativo, né? Os imobiliários estão descontados. Então, o fundo imobiliário está com o preço com desconto, mas o fundo de investimento em ações perdeu dinheiro, né? Então, é olhado de uma forma diferente. Então, se você olhar o fundo de ações como um bolo, uma montanha de dinheiro que frita e depois se multiplica de novo, vai ficar muito difícil você fazer aportes na queda. Porque você acha que são movimentos independentes, né? Queimou dinheiro, aí o dinheiro brotou de novo. Então, isso é muito difícil. Agora, se você olhar o fundo de ações, e muitos são assim, como um coletivo, uma holding de várias empresas, de vários pedacinhos de empresas, aí já fica mais fácil de entender. Como que a gente enxerga a Alasca? Olha, a gente enxerga como se fosse uma Itaúsa.
Só que a Itaúsa tem Itaú, tem Duratex, mais alguma coisinha, e o Itaú é grandão dentro da Itaúsa, mas é uma holding, né? Sim. A gente é uma holding que tem um pedacinho, tem 1% da Magazine, tem 5% da Iochpe, a gente tem 2% da Klabin, 1% da Suzano, da companhia. Tem 50% da Login, de cabotagem, tem 5% da São Carlos, tem 6% da Aliança Sonar. Então a gente tem um pedacinho de shopping, um pedaço de ferrovia, um pedaço de uma produtora de embalagem, caixa e papelão, que é a Klabin. A gente tem um pedaço de Carajás, que faz minério lá na Vale. Então um pedaço de várias empresas. O que é a cota? Né? É a marcação a mercado de todas essas empresas. Essas empresas barateiam, o que aconteceu com a cota do fundo? Barateou também. Então você, quando investe num fundo que tem essa abordagem, você está comprando de uma forma um pouco mais diversificada, no nosso caso 15 ou 16 nomes, está comprando um pedacinho de cada uma dessas empresas. Vão ser essas empresas para sempre que a gente vai ficar? A gente vai ficar segurando essas empresas até 2040? Não. Se alguma coisa ficar muito mais cara ou aparecer uma oportunidade melhor, a gente troca um pedacinho da Klabin para comprar um pedaço da Renner. Então a gente sempre vai estar procurando a melhor oportunidade. E quando a gente faz um estudo com relação às empresas, se é melhor você acumular as empresas pagando caro ou se é melhor acumular as empresas pagando barato, é melhor acumular pagando barato. É melhor você comprar a Renner a R$ 30 do que a 60. Você vai comprar a mesma Renner. Só que no R$ 30 é uma Renner que está com lucro no curto prazo ruim. Por isso que ela está com R$ 30. Né? Você nunca vai achar uma empresa que está com um prospecto e está com um futuro brilhante pela frente, com ninguém preocupado com nada, num preço baratinho. Não vai ter. Né? Você vai achar empresas muito baratas quando está tendo prejuízo, o presidente está caindo, você está com medo do STF, sei lá. Então, algo de ruim tem que estar acontecendo para baratear. O curioso é que é o seguinte, justamente nos momentos onde tem um ponto, tem algum assunto muito ruim, né, que colocando o mundo em xeque, justamente naquele momento, que é quando os ativos estão baratos, é quando as pessoas estão com medo de comprar. Então o jogo é complicado. Quando está barato, você está com medo. Quando está caro, você está sem medo. Então você tem que começar meio que inverter isso. O medo, você não tem que ter medo do cenário. Porque o cenário você nunca sabe o que vai vir pela frente, né? No curto prazo. Você não tem que ter medo do cenário. Você tem que ter medo de preço alto. E o que você tem que gostar? Você não tem que gostar de cenário rosado. Um cenário super estável, macroeconômico, lindo, maravilhoso, igual em janeiro, e de repente estoura uma bomba. Né? Você não tem que estar procurando cenário bom, você tem que estar procurando preço baixo. A única certeza que a gente tem, a única, é o quanto você paga. Isso é certeza, você escreveu o cheque e mandou para a companhia. O como vai ser o futuro no curto prazo, ninguém sabe. Quem vai ganhar a próxima eleição, ninguém sabe. Né? Se o Trump vai se reeleger ou se vai ganhar a esquerda lá, ninguém sabe. Se depois disso tudo tiver retaliação para cima da China, ninguém sabe. O que a gente sabe é que o Shopping Iguatemi vai continuar existindo aqui na Faria Lima. Né? Se ele sofrer, imagina a concorrência, né? Some os outros shoppings, mas ele continua. O que a gente sabe é que a Renner, que tem quase 100 anos, vai continuar existindo, vai continuar operando. Né? A gente sabe que o mundo vai continuar construindo prédio e casas e precisa de vergalhão, precisa de aço, e aço precisa de minério, e o melhor minério do mundo é o da Vale. Então tem coisas que a gente sabe. Isso vai continuar existindo. Isso você consegue atribuir um valor. E o preço que você paga também é uma certeza. Você escreveu e pagou. Todo o resto, você acha que sabe, não sabe. Então, não dá para ficar se preocupando muito com aquilo que você acha que você sabe. Então, gaste mais tempo para avaliar
preço que você está pagando versus o ativo que você vai levar, né? Então, por isso que a gente vê os velhinhos americanos, e é sempre assim. O Buffett fala, eu gosto de pagar barato para comprar ações da Coca-Cola. Coca-Cola está aí, continua existindo. Quando que é bom comprar Coca-Cola? Ah, quando estoura a Torre Gêmeas, quando vai ter Guerra do Golfo, quando a Lehman Brothers quebra, quando tem pandemia. É o melhor momento para comprar Coca-Cola é lá, né? Quando tá muito bonitinho, fica caro para comprar Coca-Cola. Então, assim, é uma abordagem diferente. Isso funciona para a empresa e tudo que funciona para ações de empresas funciona para cota de fundo de ações, desde que seja fundamentalista. Então, isso eu não falo só para o Alasca, eu estou falando para o Braga, da XP, eu estou falando da Real Investor, do César, eu estou falando a mesma coisa pela Molt, do Luiz Paulo, é tudo a mesma lógica. O que muda um pouquinho é que cada um tem um viés e uma filosofia um pouco diferente para escolher empresas. Mas, em essência, é a mesma coisa, é um coletivo de ações.